Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Então vamos rever alguns conceitos lá no módulo 1, tá? A gente vai começar na página 13. Esse vídeo é uma revisão para a prova de vocês, tá bom? Então vamos lá. Nós vimos a lenda, né? Então, o que eu decidi? Colocar uma lenda na prova para a gente trabalhar a interpretação e a compreensão e interpretação desse texto, tá bom? Então, o que a gente tem que lembrar, tá? Que na lenda, eu que vai tentar explicar a origem de algum elemento da natureza. Explica também acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Geralmente é um elemento da natureza, é o sol, é a lua, é a planta, tá bom? Outra coisa que nós temos que lembrar é a questão do tempo na lenda, tá? Esse tempo, ele não é exato. Não é possível saber quando ocorreu essa história. A gente só tem uma indicação que essa história aconteceu no passado, tá? E o lugar onde se passa essa história. Geralmente é numa floresta, tá bom? Ou numa tribo, por exemplo. Prestem atenção. Eu posso trabalhar com uma questão que vai trabalhar com a questão do tempo, trabalhar uma questão que for redundante, né? Mas que pode trazer essa questão da passagem de tempo. Professora, você acabou de falar que não é definido. Sim, mas eu tenho alguns marcadores de tempo dentro da história para ela ter um sentido, tá? Então pode ser, ó, alguns dias, ao final do dia, à noite, à tarde, tá bom? Alguns dias depois. Então, isso aí está indicando que o tempo passou na narrativa, tá? Na história. Nós vamos ver, a nossa parte gramatical vão ser, perdão, os elementos coesivos, tá? Ou seja, são palavras ou expressões que fazem referência ao termo citado anteriormente, tá? Então, como a gente pode ver, eu vou andar aqui um pouquinho. Aqui, ó, lá na página 17, nós fizemos um exercício assim, tá? Então, eu tenho todos esses elementos aí destacados, estão retomando um termo que foi dito anteriormente, tá? Ué, então, por que eles são usados, professora? Para evitar a repetição. Então, a gente sabe que esse trecho aqui vai falar do Catuboré, né? É um jovem indígena que tocava flauta de forma magnífica. Diversas indígenas da tribo sonhavam em se casar com um jovem talentoso flautista. Está fazendo referência a quem? Ao jovem indígena. Depois, conhecido por Catuboré. Aí já fala o nome dele, para não ficar jovem indígena, tá? Tenho mais uma vez, né, retomada pelo nome dele, por um substantivo próprio, tá? Depois fala o jovem novamente. Prestem atenção, esse pronome ele é um elemento coesivo muito comum, tá? É um pronome e resgata um termo anterior. Ele quem? O jovem, o catuboré, tá? Como eu disse, esses termos são usados para evitar a repetição. Ó, depois desaparecido, uma característica, tá? Eu tenho o pronome o e mais uma vez o substantivo, tá bom? Então eu tenho uma primeira expressão que foi usada, né, o jovem indígena. E por que essas palavras estão em destaque? Porque são elementos coesivos, tá? E eles fazem referência ao personagem da história citado anteriormente, tá bom?
Então, vamos lá. A gente viu esse trecho retomando, né? Aqui, ó, outro marcador de tempo, alguns dias, tá? Deixa eu ver aqui. Isso, alguns dias já foi citado. Então, vamos lá. Não podemos esquecer da questão da coesão. A coesão é o uso dos elementos coesivos, tá? Ou seja, é a retomada. Você vai retomar algumas informações ditas anteriormente no texto, tá? Vai ter uma relação entre elas para constituir essa coesão, tá? Então, a retomada de informações e a relação entre essas informações é o que a gente chama de coesão textual, tá? Como eu disse, essa coesão pode ser pelo uso de pronomes, como o ele, o ela, tá? O substantivo, o jovem, né? Se tiver o velho, sempre esse artigo antes, né? Porque jovem e velho seriam adjetivos, mas acabam sendo palavras substantivadas, tá? Passam a exercer o papel de substantivo, de nome, tá bom? E outros elementos que organizam o texto, conferindo-lhe sentidos, tá? Então, tudo isso nós vimos. Aqui, ó, eu tenho outro trecho, né, gente, que trabalha com essa retomada de informações. Aqui, ó, Mainá ia até a árvore para chorar. Com o tempo, a alma do jovem sentiu compaixão pelo sofrimento de sua amada. Sua amada está falando de quem no texto? Está retomando qual elemento anterior? Mainá, tá? Essa jovem que era apaixonada. Eu tenho ainda, olha o pronome ela ali, ó, que parecia não diminuir. Foi então que ele pediu a Tupã que o transformasse em uma ave, para que pudesse cantar para ela e acalmar sua tristeza. Então, ela quem? Ó, ela vai retomar Mainá, que está lá no início do parágrafo, tá? E sua tristeza. Se sua é um pronome que está indicando a tristeza de quem? Ainda da Mainá, tá bom? Aqui, ó, na página 18, eu ainda tenho esse conceito de coesão textual, tá? Então, vamos ler aqui, ó, o que é importante a gente rever. Por meio dessas atividades, vimos que, quando escrevemos um texto, utilizamos diferentes elementos, como personagens, lugares, datas, entre outras informações. No decorrer do texto, empregamos certas palavras, expressões ou frases que, além de retomar esses elementos, dão forma e sentido ao texto, tá? Em um texto, a retomada de informações e a relação entre essas informações constituem a coesão textual. Ah, eu estou falando da Mainá. Então, quando eu quiser retomar esse nome, eu não vou ficar Mainá, Mainá. Eu posso usar ela, a amada, a sua amada, tá? Então, a coesão se faz com o uso de pronomes, como a gente viu, né? O ela, o pronome o, haviam, ouviu, substantivos que nomeiam os seres, tá? Os adjetivos também são usados para caracterizar esses substantivos, então são cores, são formas, tá? Geralmente eles estão ali do ladinho do substantivo para caracterizá-lo, tá bom? E outros elementos que organizam o texto, ok? Eu lembrei de uma coisa também, é comum na lenda o uso do narrador observador, não podemos esquecer, tá? E aquele narrador que ele conta a história sem participar dela, tá bom? Então é isso, gente. Basicamente, são essas as informações que vocês precisam para fazer a prova, ok? Então eu vou encerrar essa aula por aqui, agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.